15 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Fernando Maquiavelli Pacheco, Pedro Henrique Oliveira Kennedy da Silva, compareceu o senhor Alexandre Barradas, CPF número 121042-72572, devidamente acompanhado por seu advogado Carlos Alonso de Sá Gutierrez, OAB-RJ número 106.911, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Alexandre Barradas. O advogado ora presente é seu defensor regularmente nomeado para lhe assistir no presente ato? Perfeito. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850 de 2013, a saber, identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa? Sim. O senhor está ciente dos direitos do colaborador previstos no artigo 5º da Lei nº 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 8, relativo ao pagamento de Caixa 2, a campanha de Clécio Luiz, pretende responder às questões formuladas? Vamos às questões. Senhor Alexandre Barradas, em relação a esses fatos, objeto do anexo 8, eu gostaria que o senhor iniciasse a narrativa de como eles se deram e detalhasse exatamente como como decorreram todos os fatos que dele constam. Pois não. Eu conheci, como coloquei na minha narrativa, um advogado, Rafael. Eu coloco inclusive aqui que ele tinha um escritório no Pátio Brasil, lá em Brasília. Depois eu tentando lembrar exatamente como eu conheci, foi num voo entre Goiânia e Brasília. Ele era de Goiânia, tinha escritório lá, e teve um atraso, sentado, começamos a conversar sobre diversas coisas, me identifiquei, ele se identificou, e acabamos conversando, saltamos em Brasília, conversamos. Ninguém os apresentou? Hein? Ninguém os apresentou? Não. O primeiro contato que eu tive com o Rafael foi um contato casual no aeroporto de Goiânia. A partir daí, a gente vivia aqui o momento da campanha de 2012, e ele me comentou que ele tinha uma empresa, trabalhava muito com consignados, e ele tinha algumas empresas, não era bem só advocacia, ele tinha algumas empresas de consignados, tinha também algumas operações com Detrans que ele fazia, não me lembro exatamente o que, mas eu sei que consignado era o carro-chefe dele. E aí trocamos ali um pouco mais de conversa, e ele então marcamos para tomar um café no outro dia. Acho que numa semana seguinte ele me ligou, e a gente se encontrou, e ele perguntou se eu teria interesse em Macapá. Eu sabia que eu estava na Nova Brecha Ambiental e que a gente estava nisso tudo. Eu disse, olha, não tenho nenhuma ação desenvolvida por lá.
a cidade é uma cidade que eu conhecia há muito tempo atrás, pela própria empresa, fui lá, não tem nada, não tem saneamento, na empresa também praticamente não existe. Então ele me comentou de que ele estava tentando ajudar o senador Randolfo a eleger o seu afiliado político, o Clécio Luiz, a prefeito de Macapá. O senhor se refere ao senador Randolfo Rodrigues? O senador Randolfo Rodrigues. Esse encontro foi onde? Essa oportunidade que os senhores conversaram? Esse contato foi por telefone? Foi no escritório dele. No próprio escritório dele? No próprio escritório dele. O senhor não lembra o andar, o senhor lembra o número lá no Pátio Brasil? Acho que foi o 8º andar. Eu não vejo esse rapaz desde final de 2012, 2013. Perdemos o contato, a vida da gente segue, vocês vão ver que o assunto não deu em nada, mas ele, a partir desse momento aí, acabei não tendo mais contato com ele. Então, o senhor não guardou... Não me lembro o sobrenome. O senhor saberia descrever? Eu tinha um cartão, saberia. Ele um rapaz moreno, na época meio forte, mais alto que eu, cabelo preto, jovem, bem mais jovem que eu, com certeza hoje ele não deve ter nem 40 anos, e era uma pessoa de negócios, né? Era advogado de formação, tive no escritório dele. O senhor não tem cartão, e-mail, telefone? Eu tive cartão dele, procurei a morrer, não achei. Que altura o senhor tem só para registro? Eu até disse... Que altura o senhor tem só para registro da comparação? Que altura o senhor tem? Eu acho que ele próximo de 1,80 m. Ele próximo. De um modo geral, cartão de visita, eu sempre tive a mania de ter pouca coisa. Então, cartão de visita, depois de um tempo, não tive mais contato, não tenho interesse, e eu vou jogando fora, para não ficar com aquele negócio cheio. Então, em algum dos momentos que eu sempre limpo minha gaveta, pelo ano de 2013, 2014, eu devo ter jogado fora. E numa dessas limpadas também de telefone, não achei o telefone dele. Bom, nesse momento então, nós fomos, ele conversou, ele perguntou se eu teria interesse, só que eu achei estranho, meio descrente, um senador do PSOL, bastante agressivo até, naquele momento tinha bastante CPIs, ele sempre muito atuante e tudo. Ele disse, não, o cara é atuante nisso, mas ele é um progressista e tal. E me convidou, vamos lá conversar com ele, vamos para você entender e ver e tal. E me convidou para um encontro lá no gabinete. Fui ao gabinete. Só um esclarecimento. A finalidade era já antecipadamente tratar de determinada área temática? Havia algum acerto prévio na reunião? No primeiro momento, se a gente considerar saneamento como área temática, sim. Tá certo? Porque quebrar arestas do saneamento junto aos partidos, principalmente aos partidos de esquerda, que são aqueles que mais alimentam a estatização, que é exatamente o contrário da gente, né? O contrário do nosso interesse. Quanto mais você diminui o Estado, menos corrupção você inclusive gera. Então, o saneamento pode ser considerado temático, sim. Só que eu não tinha conhecimento de nenhum projeto lá. Sabia que qualquer coisa lá vira projeto, porque não tem nada, não tem água, não tem esgoto, não tem tudo. Então, fui conversar com ele, muito mais no intuito de conhecê-lo e ver se valeria a pena, não só alguma possibilidade futura no Amapá, mas até abrir um contato diferenciado junto a um partido mais radical, tá certo? Onde a gente pudesse ter até a possibilidade de explicar algumas coisas. Então, isso em outras narrativas, ontem eu expliquei que uma das campanhas, uma das doações que a gente fez para o governo foi em função do partido que pediu. Era um compromisso que o Fernando Reis tinha. Então, quando veio o pedido, nesse caso aí, foi mais ou menos assim que o próprio Fernando entendeu. Então, quando ele conversou comigo sobre
conhecer o senador. Eu disse, não tem problema nenhum, a gente pode ir lá, tem até curiosidade para conhecer. Estive lá no gabinete dele com o Rafael, eu e ele. O senador foi muito cortês, né? A nossa conversa foi conversa de 15 minutos, em média um pouco mais, um pouco menos, tá certo? Ele se mostrou uma pessoa aberta, né? Inclusive me usou um termo interessante, ele disse que tinha interesse em fazer uma revolução burguesa no Amapá, ou seja, ele sabia que ele precisava de capital para tirar o Estado da pobreza. Agora, queria fazer isso de forma muito séria, muito competitiva e tal, mas ele precisaria das grandes empresas do Brasil. O Estado tem condições de ser uma porta para a Europa, para tudo, a localização estratégica. Ele falou de forma econômica muito interessante, né? Demonstrou que teria interesse no futuro de ser governador, até pensei que ele fosse concorrer em 2014, ele não concorreu. Pronto, então a nossa conversa foi nesse sentido. Então ele disse, olha, prazer em conhecê-lo. Eu comentei também, eu me lembro que eu falei muito sobre programas sociais. A Odebrecht, ela tem uma fundação muito interessante, um trabalho que o Dr. Norberto, antes de falecer, nos últimos anos, era ele que tocava, um trabalho voltado para a sociedade, para jovens. Não era dar, era criar, era dar a vara. Um trabalho belíssimo, mas infelizmente muito pouco divulgado. A gente nunca conseguiu colocar isso, apesar de ter prêmio da Unesco, da ONU, ter vários compromissos internacionais, vem muita gente fora ver, mas ele é pouco divulgado aqui dentro. Comentei sobre o programa, ele disse que tinha interesse de ir, passadas as eleições, ele gostaria inclusive de conhecer, ver o modelo, que ele queria aplicar esses modelos lá. Passadas as eleições, eu tentei contactá-lo para ver se a gente marcava essa ida. Isso nunca aconteceu. Cheguei a fazer umas 2 ligações para o gabinete, eu nunca tive o celular dele, mas cheguei a fazer umas 2 ligações para o gabinete, dizendo que eu gostaria de falar com ele e nunca tive resposta. Bom, terminada a reunião, é bom que se diga que o senador não me pediu nada. A conversa foi uma conversa muito mais para que eu sentisse, né, a conversa dele, as intenções e tal. E qual era a relação que o senhor percebeu anteriormente do senhor Rafael, do doutor Rafael, advogado, com o senador Randolph? Qual era, enfim, a ponte, a ligação, como é que isso foi antecedido? Bom, o Rafael, ele marcou a reunião, então com isso significa que ele tinha alguma capacidade de conversar com o senador. Na reunião ele se portou, entrou, cumprimentou de forma serena. A conversa foi basicamente entre mim e o senador. Não havia mais ninguém na sala? Não havia mais ninguém na sala, só nós 3. Então a conversa basicamente foi travada entre nós 2. Ele fez todos esses comentários, ele fala muito, né? Fez todos esses comentários, uma conversa tranquila nesse aspecto, falando da necessidade do progresso de lá, que o povo muito sofrido. Então, acabada essa conversa, falemos... Só um porém. Durante esta conversa com o senador, houve solicitação de apoio não financeiro, mas não, apoio político, enfim, não. algum indicativo? Apoio zero. A única coisa que eu coloquei foi com relação à fundação, que quando ele falou de trabalho com jovens, então é uma coisa que sempre me entusiasma. Eu acho que o nosso grande problema no país é a falta de educação. E o senhor apresentou qual era o propósito, quais eram as áreas de atuação da Odebrecht Ambiental nesse encontro? Olha, eu me apresentei e disse que eu estava atuando na Odebrecht Ambiental e o nosso negócio era saneamento. Mas a conversa não foi em cima de saneamento, a conversa foi mais geral. A conversa girou em torno da economia do Estado. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de conhecer a Amapá, mas deve muito, né? Então, foi uma conversa mais genérica sobre a economia, sobre as possibilidades. Ele falou dessa necessidade
de querer fazer essa revolução burguesa, de trazer capitais, que era a forma de... E para isso precisaria de empresas como a nossa. Ele não foi... As grandes empresas do país precisam estar lá. A gente precisa precisamos levar vocês, né? Não citou outras, mas ele não foi... eu quero que vocês se instalem lá, vamos fazer, tem nada disso. Ao contrário, precisamos ter o apoio de empresário nacional que queiram e que tenham capital e que possam, claro, que possam ir fazer projetos, ganhem seu dinheiro, tá certo? Mas que desenvolvam o Estado. Essa foi a tônica da conversa. Nesse ponto, quando ele falou de educação, eu falei do nosso projeto lá, que é a Fundação Odebrecht, e a conversa encerrou por aí. Ele disse, não, eu tenho interesse de conhecer. Passada a eleição, quando der um tempo, eu vou ter o interesse de ir lá na Bahia. Então eu disse, olha, eu marco o doutor Norberto. Isso tudo foi 2012? Foi 2012. 2012, o senhor lembra exatamente em que momento, 2012? Só para a gente ver Olha, a que distância da campanha estava, como é que... De um modo geral, todas essas conversas de campanha, elas se dão entre junho e agosto, né? Esses 3 meses. Mas mesmo essa que o senhor falou que não se mencionou nada de específico de campanha nessa conversa aí, né? Não falamos de campanha com ele. Mas foi na época. Foi na época, exatamente. Bom, o motivo... Houve a menção ao nome de algum candidato? Não. Quem me colocou, quem me disse que ele estava querendo apoiar, estava trabalhando para apoiar o candidato, foi o Rafael. Eu citei isso anteriormente. E perguntou, você tem interesse? Eu disse, rapaz, não, vamos lá, vamos conhecer o senador, você vai ver que é um cara arrumado e tudo, não é nada disso que... Então, é interessante você conhecer. O Rafael falou que ele apoiava algum candidato mesmo antes da conversa. Isso. E durante a conversa querendo apoiar o candidato. E durante a conversa não apareceu o nome do candidato. Não falamos do candidato. A conversa com o senador foi essa conversa, a postura dele, né? Eu acho que estava correto. Ele se colocou. O fato dele me receber, né, junto com a pessoa que ele já conhecia, o fato dele me receber era um indício para mim, né, de que, de fato, por trás havia essa intenção da gente ajudar. Né? Não a ele especificamente, mas a campanha da pessoa que ele apadrinhava, porque ele foi o padrinho das 2 vezes. O candidato se reelegeu agora. Isso eu fui consultar para ver. Até para lembrar do nome dele, porque eu não lembrava o nome dele. Então, findo esse encontro, nós saímos, e aí o Rafael disse, gostou? Vamos ajudar o cara? Vamos ajudar lá a campanha e tal? Eu disse, deixa eu ver aqui, porque isso não é uma coisa normal. Eu preciso conversar internamente, preciso voltar lá para o meu superior, contar a história para ele, e ver se dá para fazer alguma coisa. Ele especificamente falou o meio pelo qual ele falou que eles teriam preferência de receber em recursos não contabilizados? Nesse momento não, isso posterior. Mas só para compreender, o senhor chegou juntamente com o Dr. Rafael, como é que foi isso? Chegaram juntos? Lá no gabinete dele? Só para entender como chegaram e como saíram. Você poderia... Não, saímos juntos. Podemos ter marcado lá no Senado, aí não lembro. Saímos juntos, conversando, e conversamos ali, acho que eu estava no carro, ele estava em outro, mas aí ele disse, vamos ajudar, eu disse, olha, deixa eu saber se dá para ajudar. Tem o registro da sua ida no Senado lá, quando o senhor chegou a se identificar e etc, para fins de registro? Não existe entrada no Senado sem registro. Né? Então, deve ter. Não sei se eu coloquei lá o gabinete do senador ou não. Mas em algum momento lá de 2012... Pode ter esse registro. Não sei também como é que consegue isso no Senado, mas os meios vocês podem ter facilidade. Tá. E essa conversa específica que o senhor está narrando, onde ela aconteceu, o senhor não se recorda exatamente? Com o senador? Não, com o doutor Rafael, depois do encontro. Nesse primeiro momento, aí, quando nós saímos, que ele me perguntou, deve ter sido ali na saída, no passeio. Dentro do próprio Senado.
pela rua ali. Então, como ele já tinha me dito antes, já tinha me perguntado se eu toparia apoiar o senador, eu disse a ele que eu precisava, e foi o que motivou o encontro. Então, senti ali no encontro que ele não era daquela forma, que ele se apresentava tão assim e tal, e que tinha boas ideias também. Um esclarecimento, o senhor mencionou agora apoiar o senador. A candidatura, ou seja, o senador, nessa história, ele é o padrinho político. Então, como padrinho político, ele é uma figura relevante. Agora, o recurso financeiro não era para ele, era para a campanha do Clécio. Tanto é que é o que está aqui. Caixa 2 é a campanha do Clécio Luiz. Né? O senador era uma figura importante, que eu diria assim, era um aval, era um cara importante que a gente agradaria, entre aspas. E em algum momento o doutor Rafael deu a entender que o senador Ranolfo estava a par de que seria feita a solicitação de recursos. Não, eu não me deu a entender. Isso não precisa dar a entender. Então, depois que você tem uma conversa, olha, vou lhe apresentar ali, são coisas que não são necessárias. Ele sabe quem eu era, sabe do momento que estava. Se os dois conversaram, eu não sei, porque eu não estava na intimidade, mas Mas a agenda com o senador foi viabilizada pelo Dr. Rafael. Pelo Dr. Rafael. Quando houve essa solicitação de um apoio, houve alguma menção à temática dos serviços de água e esgoto, saneamento, enfim, isso foi tratado novamente? O senhor falou que isso havia já sido... Aí tem um problema. Porque a empresa estadual, que não existe, né, mas existe a empresa, ela é do Estado. A licitação era do município. A candidatura era do município. Eu expliquei ontem nos outros depoimentos, no saneamento tem um imbróglio jurídico muito complicado. Isso foi da lei de 2007. A concessão ela é municipal, e ela é repassada ao Estado através de um contrato-programa, quando o município passa. A maioria desses contratos-programas, inclusive o de lá, que não é nem contrato-programa, é contrato lá de trás, são contratos precários, a maioria desses contratos já não existem, e as companhias estaduais não dão retorno daquilo que deveriam dar, da arrecadação que faz. Então, a companhia estadual acaba não fazendo o serviço, não tem contrato, mas os municípios que estão sofrendo com o mau serviço não conseguem tomar de volta. Porque toda vez que ela vai na justiça, tem vários casos desses, ela vai na justiça querendo reaver os serviços, o STF sempre diz já disse várias vezes, que é temerário, já que se o Estado é ruim, imagine com o município que tem muito menos capacidade. Mas hoje a maioria dos municípios, São Paulo acontece isso várias vezes, aqui no Rio Grande do Sul tem acontecido isso, vários municípios estão tentando sair das suas relações com o governo, declarar o contrato caduco, e são caducos. Mas chega lá e diz, não, por questão de temeridade pública, de não ficar, aí existe esse problema muito sério. Então, era o caso de lá. Ele não tinha gestão com relação à água e esgoto. É por isso que nesse caso a gente, pode ser que... Só um momento. Sim. Maurício é o nosso... Sim. Tudo bem? Bom dia. Doutor, o seu nome completo? Maurício Dantas Bezerra. Para fins de registro, adentrou a sala o Dr. Maurício Dantas Bezerra. Só OAB? OAB Bahia 17868.
Senhora representante. O senhor representante é o doutor Alexandre Barradas. Pelo Odebrecht. A procuração está com o nome dele incluso? Aquela lá? Sim. A procuração já foi apresentada, vai ser juntada. Doutor, estamos no termo de colaboração número 8 e vamos dar prosseguimento, então, à oitiva doravante com a sua presença. Desculpa pela interrupção. Sem problemas. Senhor Alexandre Barradas, então, por gentileza, o senhor poderia continuar a narrativa que vinha fazendo? Eu estava... O senhor estava explicando como funciona a relação entre os municípios e os estados em relação à desvinculação das companhias estaduais de saneamento. Então, nesse caso específico, a doação aqui, ela tinha essa característica de... Ela não tinha aí um condão muito forte, né, da gente conseguir ter alguma coisa vinculado à água e esgoto com o município, porque tinha a companhia estadual que sempre atrapalha. Então, aqui só se fosse... eles conseguissem derrubar na justiça, levar para frente e tal, coisa que não aconteceu e não foi nem tentado, né? A grande motivação aqui, além de se posicionar no Estado, uma relação futura, né, caso até o próprio senador fosse eleito e a gente pudesse voltar a se apresentar ou alguém com ele, era um futuro trabalho, por isso aí. Mas a grande motivação aqui que foi vista inclusive pelo meu superior na época, era a gente passar a ter uma relação, tentar construir uma relação transparente, né, limpa, uma relação com o partido, né, que é um partido sempre reativo, muito reativo a gente. Então, de repente, um canal desse nos ajuda a explicar fatos. Essa foi mais ou menos essa foi a ideia.